O Poder das Pequenas Coisas, por Dwight Lyman Moody. No capítulo 25 de Êxodo, lemos: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. De todo homem que der de bom grado com seu coração, tomareis minha oferta. E esta é a oferta que levais deles: ouro e prata e bronze e azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabra e peles de carneiro tingidas de vermelho e peles de texugos e madeira de cetim, óleo para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste no éfode e no peitoral. E faça-me um santuário, para que eu possa habitar entre eles, conforme tudo o que eu te mostrar, segundo o modelo do tabernáculo e o modelo de todos os seus instrumentos, assim o fareis. Fico feliz que isso tenha sido registrado para nossa instrução. Como isso deve nos encorajar a acreditar que cada um de nós pode ter uma parte na construção dos muros do Sião Celestial. Em todas as épocas, Deus se deleitou em usar as coisas fracas. Em sua carta aos Coríntios, Paulo fala de 5 coisas que Deus usa. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as coisas fortes, e as coisas vis do mundo, e as coisas que são desprezadas. Deus escolheu sim, e as coisas que não são, para reduzir a nada as coisas que são, para que nenhuma carne se glorie em sua presença. Você percebe que há 5 coisas mencionadas que Deus usa: coisas tolas, coisas fracas, coisas vis, coisas desprezadas e coisas que não são. Para quê? Para que nenhuma carne se glorie em sua presença. Quando somos fracos, então somos fortes. Muitas vezes as pessoas pensam que não têm força suficiente. O fato é que temos muita força. É quando sentimos que não temos força própria, que desejamos que Deus nos use e trabalhe através de nós. Se estivermos apoiados na força de Deus, teremos mais do que toda a força do mundo. Este mundo não será realizado pelo mero poder intelectual humano. Quando percebermos que não temos forças, toda a plenitude de Deus fluirá sobre nós. Então, teremos poder com Deus e com o homem. Em Apocalipse, lemos que em certa ocasião, João chorou muito diante de uma visão que viu no céu. Ele viu um livro lacrado e não se achou ninguém que pudesse romper o selo e abrir o livro. Abel, aquele santo homem de Deus, não era digno de abri-la. Enoque, que havia sido traduzido para o céu sem provar a morte. Elias, que havia subido em uma carruagem de fogo. Até Moisés, aquele grande legislador, ou Isaías, ou qualquer um dos profetas. Nenhum foi achado digno de abrir o livro. Ao ver isso, João chorou muito. Enquanto ele chorava, alguém o tocou e disse: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quando ele olhou para ver quem era o leão da tribo de Judá, quem ele viu, eis que o leão era um cordeiro. O leão de Deus é um cordeiro. Quando somos como cordeiros, Deus podemos usar e somos fortes em seu serviço. Todos nós podemos ser fracos, não podemos? Então vamos apoiar no grande poder de Deus. Observe que todos os homens que Cristo chamou ao redor dele eram homens fracos em um sentido mundano. Eles eram todos homens sem posição, sem título, sem riqueza ou cultura. Quase todos eles eram pescadores e homens iletrados. Ainda assim, Cristo os escolheu para construir seu reino. Quando Deus quis tirar os filhos de Israel da escravidão, ele não enviou um exército, ele enviou um homem solitário. Então, em todas as eras, Deus usou as coisas fracas do mundo para realizar seus propósitos. Li um incidente há algum tempo que ilustra o poder de um simples folheto. Uma sociedade foi estabelecida há alguns anos para distribuir folhetos pelo correio nos círculos mais altos. Um desses folhetos, intitulado "Prepare-se para encontrar",
Seu Deus foi fechado em um envelope e enviado pelo correio para um homem conhecido por sua vida ímpia e sua impiedade imprudente. Ele estava em seu escritório quando leu esta carta, entre outras. "O que é isso?" disse ele. "Prepare-se para encontrar seu Deus. Quem teve a impudência de me enviar esta cantiga?" E com uma imprecação sobre seu correspondente desconhecido, pensou em colocar o papel no fogo. Não farei isso, ele disse a si mesmo. "Pensando bem, sei o que farei. Enviarei para meu amigo B. Será uma boa piada ouvir o que ele dirá sobre isso." Assim dizendo, ele colocou o folheto em um envelope novo e, com uma caligrafia falsa, dirigiu-o ao seu companheiro. O senhor B era um homem de sua própria marca e recebeu o folheto como seu amigo havia feito, com um juramento de farsa metodista, e seu primeiro impulso foi rasgar em pedaços. "Eu também não vou rasgá-lo", ele disse para si mesmo. "Prepare-se para encontrar seu Deus." Imediatamente prendeu sua atenção e atingiu sua consciência. A flecha da convicção entrou em seu coração enquanto ele lia, e ele foi convertido. Seu primeiro pensamento foi para seus associados ímpios. "Recebi tanta luz e verdade abençoadas, e não devo me esforçar para comunicá-las aos outros?" disse ele. Ele novamente dobrou o folheto e o direcionou a um de seus companheiros no pecado. Maravilhoso dizer, a pequena flecha atingiu o alvo. Seu amigo leu. Ele também foi convertido, e ambos agora estão caminhando como os redimidos do Senhor. Em Mateus lemos: "Porque o reino dos céus é como um homem que, partindo para um país longínquo, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e imediatamente partiu." Observe, ele deu a cada homem de acordo com suas várias habilidades. Ele deu a cada servo apenas o número de talentos que ele poderia cuidar e usar. Algumas pessoas reclamam que não têm mais talentos, mas cada um de nós tem o número de talentos que pode empregar adequadamente. Se cuidarmos bem do que temos, Deus nos dará mais. Havia 8 talentos para serem distribuídos entre 3 pessoas. O mestre deu a uma 5, a uma segunda 2 e a outra 1. O homem foi embora, e os servos entenderam completamente que ele esperava que eles melhorassem seus talentos e negociassem com eles. Deus não é irracional. Ele não nos pede para fazer o que não podemos fazer, mas Ele nos dá de acordo com nossas várias habilidades, e Ele espera que usemos os talentos que temos. Lemos: "Aquele que havia recebido 5 talentos foi e negociou com eles, e fez para a mãe 5 talentos. E da mesma forma, aquele que havia recebido 2, ele também ganhou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor." Observe que o homem que tinha 2 talentos recebeu exatamente o mesmo elogio que o homem que tinha 5. Aquele que recebeu 5 os dobrou, e seu senhor disse a ele: "Muito bem, servo bom e fiel." Aquele que tinha 2 também os dobrou. E assim, tinha 4 talentos. A ele também o Senhor disse: "Muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor." Se o homem que tinha 1 talento tivesse negociado com ele, ele teria recebido exatamente a mesma aprovação que os outros. Mas o que ele fez? Ele o colocou em um lenço e o enterrou. Ele pensou que cuidaria dele dessa forma. Depois que o Senhor desses servos se ausentou por um longo tempo, ele retornou para fazer contas com eles. O que ele encontra no caso do terceiro servo? Ele tem 1 talento, mas isso é tudo. Li sobre um homem que tinha $1.000. Ele escondeu, pensando que dessa forma cuidaria deles e que quando fosse velho teria algo para recorrer. Depois de guardar o dinheiro por 20 anos, ele o levou a um banco e recebeu apenas $1.000 por ele. Se ele tivesse colocado a juros, da maneira usual,
Ele poderia ter 3 vezes o valor. Ele cometeu o erro que muitas pessoas estão cometendo hoje em dia em toda a cristandade, de não negociar com seus talentos. Minha experiência tem sido, enquanto andava pelo mundo e me misturava com cristãos professos, que aqueles que encontram mais defeitos nos outros são aqueles que não têm nada para fazer. Se uma pessoa está ocupada aprimorando os talentos que Deus lhe deu, ela terá muito o que fazer para encontrar defeitos e reclamar dos outros. Deus nos deu muitas oportunidades de servi-lo, e Ele espera que as usemos. As pessoas pensam que seu tempo e propriedade são delas. Que ditado é mais frequente do que este? Eu tenho o direito de fazer o que eu quiser com o que é meu. Em uma ocasião, um amigo estava ao lado do leito de morte de um militar que havia mantido um importante comando em guerras indianas bem-sucedidas. Ele perguntou se ele tinha medo de morrer. Ele imediatamente disse, não tenho. Por quê? Ele disse, eu nunca fiz mal algum. O outro respondeu, se você fosse ser julgado por uma corte marcial como um oficial e um cavalheiro, suponho que esperaria uma absolvição honrosa. O velho moribundo se levantou e, com uma energia que sua doença parecia tornar impossível, exclamou, eu deveria, mas você não vai a uma corte marcial, você vai a Cristo. E quando Cristo lhe perguntar, o que você fez por mim, o que você dirá? Seu semblante mudou e, olhando seriamente para seu amigo, com sentimentos de agonia, ele respondeu, nada. Eu nunca fiz qualquer coisa por Cristo. Seu amigo apontou o terrível erro de viver habitualmente no sentido de nossas relações uns com os outros e esquecer nossa relação com Cristo e com Deus. Portanto, o erro de supor que não fazer mal ou mesmo fazer o bem aos que estão ao redor servirá como um substituto para viver para Deus. O que você fez por Cristo é a grande questão. Depois de alguns dias, ele chamou novamente o velho que disse, bem, senhor, o que você acha agora? Ele respondeu, eu sou um pobre pecador. Ele o apontou para o Salvador dos pecadores. E, não muito tempo depois, ele partiu desta vida como um pecador arrependido, descansando em Cristo. Que fim terrível teria acontecido para a falsa paz em que ele foi encontrado, e ainda assim, é a paz das multidões, apenas para ser desiludido no tribunal de Cristo. Se este mundo for alcançado, estou convencido de que isso deve ser feito por homens e mulheres de talento médio. Afinal, há relativamente poucas pessoas no mundo que têm grandes talentos. Aqui está um homem com 1 talento, há outro com 3. Talvez eu tenha apenas meio talento. Mas, se todos nós formos trabalhar e negociar com os dons que temos, o Senhor nos fará prosperar e podemos dobrar ou triplicar nossos talentos. O que precisamos é estar de pé e trabalhando na obra do nosso Mestre, cada homem construindo contra a sua própria casa. Quanto mais usarmos os meios e oportunidades que temos, mais nossa capacidade e nossas oportunidades serão aumentadas. A alegoria oriental é assim. Um mercador, viajando para o exterior por um tempo, deu respectivamente a 2 de seus amigos 2 sacos de trigo cada, para cuidarem até seu retorno. Anos se passaram. Ele voltou e solicitou-os novamente. O primeiro o levou a um armazém e mostrou-lhe seus sacos, mas eles estavam mofados e sem valor. O outro o levou para o campo aberto e apontou para campo após campo de milho ondulante, o produto dos 2 sacos dados a ele. Disse o mercador, você foi um amigo fiel. Dê-me 2 sacos desse trigo, o resto será seu. Ouvi uma pessoa dizer uma vez que queria garantia. Perguntei há quanto tempo ela era cristã, e ela respondeu que era há vários anos. Eu disse, o que você está fazendo por Cristo? Não sei se tenho oportunidade de fazer alguma coisa. Ela respondeu, tenho pena da pessoa que professa ser cristã hoje em dia, e que diz que não consegue encontrar oportunidades de fazer qualquer trabalho para Cristo. Não consigo imaginar onde sua sorte deve ser lançada. A ideia de alguém conhecer o Senhor Jesus,
Cristo neste século XIX e dizer que não tem oportunidades de testificar por ele. Certamente ninguém precisa procurar muito para encontrar muitas oportunidades de falar e trabalhar para o Mestre se ele apenas tiver a desejo de fazê-lo. Levantem os olhos e vejam os campos, porque já estão brancos para a ceifa. Se vocês não podem fazer algo grande, vocês podem fazer algo pequeno. Um homem me enviou um folheto há pouco tempo, intitulado "O que é isso na tua mão?" E eu sou muito grato por ele tê-lo enviado. Essas palavras foram ditas por Deus a Moisés, quando ele o chamou para ir ao Egito e tirar os filhos de Israel da casa da escravidão. Você se lembra de como Moisés tentou se desculpar? Ele disse que não era eloquente, ele não era isso e aquilo, e ele não podia ir. Como Isaías, ele queria que o Senhor enviasse outra pessoa. Por fim, o Senhor disse a Moisés: "O que é isso na tua mão?" Ele tinha uma vara na mão. Pode ser que alguns dias antes ele quisesse algo para conduzir as ovelhas, e ele pode ter cortado essa vara para esse propósito. Ele provavelmente poderia ter conseguido 100 varas melhores a qualquer dia. No entanto, com isso, ele deveria libertar os filhos de Israel. Deus deveria ligar seu poder todo-poderoso com aquela vara, e isso era o suficiente. Posso imaginar que, enquanto Moisés estava a caminho do Egito, ele pode ter conhecido um dos filósofos ou livres pensadores de sua época, que pode ter perguntado a ele para onde ele estava indo. "É para o Egito. De fato, você vai descer lá novamente para viver?" "Não, eu vou tirar meu povo da casa da escravidão." "O quê? Você vai libertá-los das mãos do faraó, o monarca mais poderoso que vive atualmente? Você acha que vai libertar 3 milhões de escravos do poder dos egípcios?" "Sim." "Como você vai fazer isso?" "Com esta vara." Que coisa desprezível a vara deve ter sido aos olhos daquele livre pensador egípcio. A ideia de libertar 3 milhões de escravos com uma vara. Tínhamos 3 milhões de escravos neste país. E antes que pudessem ser libertados, 500 mil de homens tiveram que dar suas vidas. A flor da nação marchou para o túmulo antes que nossos escravos ganhassem sua libertação. Aqui estava um homem fraco e solitário descendo ao Egito para encontrar um monarca que tinha o poder da vida e da morte. E tudo o que ele tinha para libertar o povo da escravidão era esta vara. No entanto, veja como aquela vara se tornou famosa. Quando Moisés quis trazer as pragas sobre o povo, ele só teve que esticar sua vara, e elas cobriram a terra. Ele só teve que esticá-la, e a água do país se transformou em sangue. Então, quando o povo chegou ao Mar Vermelho e eles quiseram atravessar, ele só teve que levantar a vara e as águas se separaram para que o povo pudesse passar a pé enxuto. Quando eles estavam no deserto e queriam água para beber, novamente ele levantou esta vara e bateu na rocha, quando a água jorrou e eles beberam e se refrescaram. Aquela vara desprezível tornou-se poderosa de fato, mas não foi a vara, foi o Deus de Moisés que condescendeu em usá-la. Aprendamos uma lição com essa história. Somos obrigados a usar o que temos, não o que não temos. Quaisquer dons ou talentos que você tenha, tome e coloque-os aos pés do Mestre. Moisés pegou o que tinha e vemos o quanto ele realizou. Se estivermos prontos para dizer, aqui estou, pronto e disposto a ser usado, o Senhor nos usará. Ele ligará seu grande poder com nossa fraqueza e seremos capazes de fazer grandes coisas para ele. Olhe novamente e veja Josué enquanto ele sobe para os muros de Jericó. Se você tivesse perguntado o que eles tinham para derrubar os muros daquela cidade, tudo o que você teria visto seriam algumas trombetas de carneiros. Elas devem ter parecido muito mesquinhas e desprezíveis aos olhos dos homens de Jericó. Talvez a cidade contivesse alguns homens que eram gigantes. Quando eles olharam por cima dos muros e viram os israelitas marchando ao redor da cidade, tocando essas trombetas, elas devem ter parecido muito insignificantes. Mas Deus pode usar as coisas vis, as coisas desprezadas. Por mais desprezível que uma trombeta de carneiro possa ter parecido aos olhos do homem,
O povo continuou tocando-as conforme lhes foi ordenado. E no tempo determinado, as muralhas caíram e a cidade foi tomada. Os israelitas não tinham arietes, nenhuma grande armadura ou armas poderosas de qualquer tipo. Eles simplesmente pegaram o que tinham, e Deus usou para fazer o trabalho. Veja Sansão saindo para encontrar 1000 filisteus. O que ele tem com ele? Apenas a queixada de um jumento. Se Deus pôde usar isso, certamente Ele pode nos usar. Não pode? Você me diz que Ele não pode usar essa mulher, esse garotinho? Não há ninguém que Ele não possa usar, se estivermos dispostos a ser usados. Lembro-me de ouvir um escocês dizer, quando estive na Grã-Bretanha há 10 anos, que provavelmente não havia um homem em todo o exército de Saul que não acreditasse que Deus poderia usá-lo para sair e matar o gigante de Gate. Mas havia apenas um homem solitário que acreditava que Deus o usaria. Davi saiu para enfrentar Golias e sabemos o resultado. Todos nós acreditamos que Deus pode nos usar. Queremos dar um passo adiante e acreditar que Ele vai nos usar. Se estivermos dispostos a ser usados, Ele está disposto a nos usar em seu serviço. Quão desprezíveis essas pedras lisas que Davi tirou do riacho teriam parecido a Golias. Até Saul queria que Davi pegasse sua armadura e a vestisse. Ele estava prestes a ceder, mas pegou sua funda e as 5 pedras lisas e saiu. O gigante de Gate caiu diante dele. Vamos em frente em nome do Deus dos exércitos, usando o que temos, e Ele nos dará a vitória. Quando eu estava em Glasgow, alguns anos atrás, um amigo estava me contando sobre um pregador ao ar livre que morreu lá alguns anos antes. Este homem estava pregando em uma manhã de sábado em Shamgar. Ele disse: "Posso imaginar que quando ele estava arando o campo, um homem veio correndo pela colina todo sem fôlego e gritou: 'Shamgar, Shamgar, há 600 filisteus vindo em sua direção.' Shamgar calmamente disse: 'Você passa, eu posso cuidar deles. Eles estão com 400 a menos.' Então ele pegou uma aguilhada de boi e matou todos eles. Ele os derrotou. E os israelitas tinham novamente cumprido diante de seus olhos as palavras: 'Um perseguirá 1000 e 2 porão 10.000 em fuga.' Hoje em dia, são necessários cerca de 1000 para perseguir um, porque não percebemos que somos fracos em nós mesmos e que nossa força está em Deus. Queremos lembrar que é verdade hoje, como sempre foi, que um perseguirá 1000. O que precisamos é do poder do Espírito Santo, que pode pegar a criança mais fraca aqui e torná-la poderosa na mão de Deus. Há uma montanha para ser debulhada. Ali está uma barra de ferro e um pequeno verme fraco. Deus põe de lado o ferro e pega o verme para debulhar a montanha. Esse é o caminho de Deus. Seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Seus planos não são os nossos. Dizemos: se tal e tal homem fosse convertido, aquele homem rico ou aquela mulher rica, quanto bem seria feito. Muito verdadeiro, mas pode ser que Deus os ignore e pegue algum pobre vagabundo e faça dele o maior instrumento para o bem em toda a terra. John Bunyan, o pobre funileiro de Bedford, valia mais do que toda a nobreza de sua época. Deus o tomou em suas mãos e ele se tornou poderoso. Ele escreveu aquele livro maravilhoso que tem marchado pelas nações, levantando muitos corações cansados, animando muitos desanimados e desanimados. Lembremo-nos de que se estivermos dispostos a ser usados, Deus está disposto e esperando para nos usar. Certa vez, ouvi um inglês falar sobre Cristo alimentando 5.000 com os 5 pães de cevada e os 2 peixinhos. Ele disse que Cristo pode ter pegado um dos pães e partido um pedaço e dado a um dos discípulos para dividir. Quando o discípulo começou a passá-lo, ele deu apenas um pedaço muito pequeno ao primeiro, porque estava com medo de que não resistiria.
Mas depois que ele deu o primeiro pedaço, ele não pareceu crescer menos. Então, na próxima vez, ele deu um pedaço maior. E ainda assim o pão não se esgotou. Quanto mais ele dava, mais o pão aumentava, até que todos tinham fartura. No começo, tudo podia ser carregado em uma cesta. Mas quando toda a multidão estava satisfeita, os discípulos juntaram 12 cestas cheias de pedaços. Eles tinham muito mais quando pararam do que quando começaram. Vamos levar nossos pequenos pães de cevada ao Mestre para que ele os multiplique. Você diz que não tem muito. Bem, você pode usar o que tem. Quanto mais trabalho na vinha de Cristo, mais convencido estou de que muitos são mantidos fora do serviço de Cristo, privados do luxo de trabalhar para Deus, porque estão tentando fazer algo grandioso. Estejamos dispostos a fazer pequenas coisas e lembremo-nos de que nada é pequeno em que Deus está. O servo de Elias veio até ele e disse-lhe que viu uma nuvem não maior do que a mão de um homem. Isso foi o suficiente para Elias. Ele disse ao seu servo: vai, dize a Acabe para se apressar, ao som de abundância de chuva. Elias sabia que a pequena nuvem traria chuva. Nada que fazemos para Deus é pequeno. Lembro-me de ter realizado reuniões alguns anos atrás em um certo lugar e conheci uma jovem senhora na casa onde eu estava hospedado. Ela me disse que tinha uma aula de domingo à tarde em uma escola missionária. Em uma de nossas reuniões da tarde, vi essa senhora sentada bem na frente. Ela deve ter chegado cedo para conseguir um bom lugar. Depois do culto eu a conheci e disse: eu vi você na reunião hoje. Pensei que você tivesse uma aula, então eu tenho. Você conseguiu alguém para cuidar disso para você? Não. Você disse ao superintendente que não deveria estar lá? Não. Você sabe quem deu a aula? Não. Você sabe se havia alguém lá para pegá-lo? Receio que não havia ninguém, pois vi muitos professores da escola na sua reunião. É assim que você faz a obra do Senhor? Bem, você sabe, eu tenho apenas 5 meninos pequenos. Eu pensei que não faria diferença alguma, apenas 5 meninos. Ora, pode ter havido um John Knox, ou um Wesley, ou um Whitefield, ou um Bunyan ali. Você não pode dizer o que esses garotos podem se tornar. Um deles pode se tornar outro Martinho Lutero. Pode haver uma segunda reforma adormecida em um desses 5 garotinhos. É uma grande coisa para qualquer um pegar 5 garotinhos e treiná-los para Deus e para a eternidade. Você pode colocar uma corrente em movimento que fluirá depois que você estiver morto e ido embora. A mãe dos Wesleys mal sabiam qual seria o resultado quando ela treinou seus filhos para Deus e para o seu reino. Veja que resultados poderosos fluíram dessa única fonte. Estima-se que haja hoje 25 mil de adeptos da fé metodista e mais de 5 mil de comungantes. Estima-se que haja 110 mil pregadores regulares e locais somente nos Estados Unidos. 2 novas igrejas estão sendo construídas todos os dias do ano, e o trabalho da Igreja Metodista está se espalhando por esta grande república. E tudo isso foi feito em cerca de 150 anos. Que as mães não pensem que seu trabalho de treinar filhos para Deus é pequeno. À vista de Deus é muito grande. Muitos podem se levantar na eternidade para chamá-los de abençoados. Agora tenho em mente uma mãe que teve 12 meninos. Todos eles cresceram para se tornarem cristãos ativos. Vários deles são pregadores do Evangelho, e todos eles são fiéis ao Filho de Deus. Existem muito poucas mulheres em nosso país que fizeram mais pela nação do que essa mãe. É uma grande coisa ter permissão para tocar a obra de Deus e ser uma colaboradora com Ele. Há uma ponte sobre o rio Niágara, é uma das grandes rodovias da nação. Trens passam por ela a cada poucos minutos do dia. Quando começaram a construir a ponte, a primeira coisa que fizeram foi pegar uma pipa de menino e lançar um pequeno fio através do riacho. Parecia uma coisa muito pequena, mas era o começo de uma grande obra.
Então, se levarmos apenas uma alma a Cristo, a eternidade sozinha pode dizer qual será o resultado. Você pode ser o meio de salvar alguém que pode se tornar um dos homens mais eminentes no serviço de Deus que o mundo já viu. Podemos não ser capazes de fazer grandes coisas, mas se cada um de nós fizer algo, por menor que seja, um bom negócio será realizado para Deus. Por muitos anos, fiz disso uma regra, de não deixar nenhum dia passar sem falar com alguém sobre coisas eternas. Comecei isso há muitos anos, e se eu viver a vida atribuída ao homem, haverá 18.250 pessoas com quem falei pessoalmente. Isso, é claro, não leva em conta aqueles com quem falo publicamente. Quantas vezes nós, como cristãos, ao nos encontrarmos com as pessoas, poderíamos transformar a conversa em um canal que as levaria a Cristo? Há muitos corações sobrecarregados ao nosso redor. Não podemos ajudar a remover esses fardos? Alguém representou este mundo como duas grandes montanhas, uma montanha de tristeza e uma montanha de alegria. Se pudermos a cada dia tirar algo da montanha de tristeza e adicioná-lo à montanha de alegria, muito será realizado no curso de um ano. Lembro-me do Sr. Spurgeon, fazendo uma observação alguns dias atrás, quando Moisés foi dizer ao rei do Egito que ele invocaria a praga de rãs sobre a terra. O rei poderia ter dito: seu Deus é o Deus das rãs, não é? Eu não tenho medo delas, traga-as, eu não me importo com as rãs, diz Moisés, mas há uma boa quantidade delas, ó rei, e ele descobriu isso. Então podemos ser fracos e desprezíveis, individualmente, mas há muitos cristãos espalhados por toda a terra e podemos realizar muito entre nós. Se cada um que ama o Senhor Jesus resolvesse hoje, com a ajuda de Deus, tentar levar uma alma a Cristo esta semana. Existe um cristão professo que não pode levar alguma alma ao reino de Deus? Se você não pode, quero lhe dizer que há algo errado em sua vida. É melhor você consertar isso imediatamente. Se você não tem uma influência para o bem sobre algum de seus amigos ou vizinhos, há algo em sua vida que precisa ser corrigido. Que Deus mostre isso a você hoje. Tenho pouca simpatia pela ideia de que um homem ou mulher cristão tem que viver por anos antes de poder ter o privilégio de tirar alguém da escuridão deste mundo para o reino de Deus. Também não acredito que todo o trabalho de Deus será feito por ministros e outros oficiais nas igrejas. Este mundo perdido nunca será alcançado e trazido de volta à lealdade a Deus, até que os filhos de Deus acordem para o fato de que eles têm uma missão no mundo. Se somos verdadeiros cristãos, todos nós deveríamos ser missionários. Cristo desceu do céu em uma missão, e se tivermos seu Espírito em nós, seremos missionários também. Se não temos desejo de ver o mundo discipulado, de ver o homem trazido de volta a Deus, há algo muito errado em nossa religião. Se você não pode trabalhar entre os mais velhos, você pode ir trabalhar entre as crianças. Deixe os cristãos falarem gentilmente com esses meninos e meninas sobre suas almas. Eles se lembrarão disso por toda a vida. Eles podem esquecer o sermão, mas se alguém fala com eles pessoalmente, eles dirão: aquele homem ou mulher deve estar muito interessado em mim. Ou não teriam se dado ao trabalho de falar comigo. Eles podem acordar para o fato de que têm almas imortais. E mesmo que a pregação passe completamente despercebida, um pequeno esforço pessoal pode ser um meio de bênção para eles. Este trato pessoal e individual é perfeitamente bíblico. Filipe foi chamado para longe de uma grande obra em Samaria para ir falar com um homem no deserto. O grande sermão de Cristo sobre a regeneração foi dirigido a um homem. E aquele maravilhoso discurso de Nosso Senhor sobre a água da vida foi falado a uma pobre mulher pecadora. Tenho pena daqueles cristãos que não estão dispostos a falar com uma alma. Eles não são adequados para o serviço de Deus.
Não realizaremos muito para Deus no mundo se não estivermos dispostos a falar com os uns e os dois. Outra coisa, não deixe que Satanás faça você acreditar que as crianças são muito novas para serem salvas. Claro que você não pode colocar cabeças velhas em ombros jovens. Você não pode torná-los diáconos e presbíteros de uma só vez. Mas eles podem dar seus corações jovens a Cristo. Há muitos anos, eu tinha uma escola missionária em Chicago. As crianças eram, em sua maioria, de pais ímpios. Eu só as tinha por volta de 1 hora por semana, e parecia que qualquer bem que elas recebiam era eliminado durante a semana. Eu costumava pensar que se eu me tornasse um orador público, eu iria para cima e para baixo no mundo e imploraria aos pais que considerassem a importância de treinar seus filhos para Deus e a eternidade. Em um dos primeiros sábados que saí de Chicago, eu impressionei a congregação com isso. Quando terminei meu discurso, um velho de cabelos brancos se levantou. Eu estava todo trêmulo, pensando que ele iria criticar o que eu tinha dito. Em vez disso, ele disse: quero endossar tudo o que esse jovem falou. 16 anos atrás, eu estava em um país pagão. Minha esposa morreu e me deixou com 3 filhos sem mãe. No primeiro sábado após sua morte, minha filha mais velha, de 10 anos, disse: papai, posso levar as crianças para o quarto e rezar com elas como minha mãe costumava fazer no sábado? Eu disse que ela poderia. Quando eles saíram do quarto, depois de um tempo, vi que minha filha mais velha estava chorando. Chamei-a e disse: Nelly, qual é o problema? Oh, pai, ela disse, depois que entramos no quarto, fiz a oração que a mãe me ensinou a fazer. Então, nomeando seu irmãozinho, ele fez a oração que a mãe lhe ensinou. A pequena Suzy não costumava orar quando a mãe nos levava para lá, porque a mãe achava que ela era muito jovem. Mas quando terminamos, ela fez uma oração própria. Eu não pude deixar de chorar quando a ouvi orar. Ela juntou as mãozinhas, fechou os olhos e disse: ó Deus, você levou minha querida mamãe e eu não tenho mamãe agora para orar por mim. Me abençoe e me faça bem, assim como fez a mamãe pelo amor de Jesus Cristo. Amém. A pequena Suzy deu evidências de ter entregado seu jovem coração a Deus antes dos 4 anos de idade. Por 16 anos, ela trabalhou como missionária entre os pagãos. Lembremos-nos de que Deus pode usar essas criancinhas. O Dr. Milner foi criado como Quaker, tornou-se um distinto advogado na Filadélfia e foi membro do Congresso por 3 mandatos consecutivos. Retornando para sua casa em uma visita durante sua última sessão do Congresso, sua filhinha correu até ele exclamando: papai, papai, você sabe que eu sei ler? Não, ele disse, deixe-me ouvir você. Ela abriu sua pequena Bíblia e leu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Foi uma flecha no coração de seu pai. Veio a ele como uma advertência solene. Da boca de uma criança, o Espírito de Deus se moveu dentro dele. Ele foi levado para seu aposento, e um amigo que o visitou descobriu que ele estava chorando pela filha do leiteiro. Embora tivesse apenas 40 anos de idade, ele abandonou a política e a lei pelo ministério do Evangelho. Por 30 anos, ele foi o amado reitor da igreja de St. George, na Filadélfia, o predecessor do venerado Dr. Ting. Queridas mães e pais, vamos com fé simples levar nossos filhos a Cristo. Ele é o mesmo hoje como quando ele os tomou em seus braços e disse: deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Posso não fazer muito com todo o meu cuidado, mas certamente posso abençoar alguns. O amoroso Jesus me dará algum trabalho de amor para fazer. Posso enxugar as lágrimas de alguns olhos chorosos. Posso trazer o sorriso novamente para um rosto cansado e desgastado pelo cuidado, para um coração cheio de dor. Posso falar seu nome aos tristes, enquanto viajo ao lado deles. Aos pecadores e desesperados, posso pregar sobre o crucificado. Posso dizer alguma palavrinha gentil no meio de alguma cena de conflito.
posso confortar os doentes e os moribundos com um pensamento de vida eterna. Amém.